Hoje eu respondo a pergunta da Sandra. Ela diz o seguinte: fundos imobiliários são uma boa opção de investimentos? Em todas as minhas aulas de investimentos eu falo e friso o seguinte: não existe o melhor nem o pior investimento. Primeiro você tem que definir o seu objetivo e depois disso você vai buscar aquele investimento que é mais adequado ao seu objetivo. Fundos de investimento imobiliários são aqueles fundos, são aquela opção de investimento para quem tem um objetivo de remunerar um pouquinho a mais do que a renda fixa, mas acrescentando um risco maior. Os fundos imobiliários são um agrupamento de pessoas que se unem para, a partir daquele fundo, daquele CNPJ, daquela empresa, daquele fundo, adquirir edifícios, lajes corporativas, ou seja, ir ao mercado imobiliário e fazer aquelas transações mais clássicas possíveis do mercado, né? Para começar, existem 4 tipos de fundos de investimento imobiliário. Os fundos de tijolos, que investem especificamente em prédios e edifícios, corporações, e a partir disso eles vão ao mercado tentando fazer a alocação desses prédios para universidades, para hospitais, inclusive para cemitérios, e aí receber o aluguel de forma passiva. Tem alguns mais ativos que fazem a venda desses imóveis. O segundo tipo é os fundos de papéis. Esses fundos de investimento imobiliário, eles vão ao mercado comprar títulos de crédito com lastro no mercado imobiliário ou títulos mobiliários, como é o caso das CRIs, né, os certificados de recebíveis imobiliários, e aí receber uns juros desses papéis. Esse tipo de fundo rentabiliza um pouquinho maior, você tem uma renda um pouquinho maior, mas como a gente está falando de títulos de crédito, títulos imobiliários, você tem um risco um pouco maior em comparação ao fundo de tijolos. Por último, a gente tem um fundo de fundos, que são os fundos, essa reunião de pessoas que investem em fundos de tijolos e fundos de papéis. Um último caso é um fundo misto, que ele vai passar tanto pelo fundo de tijolos, fundos imobiliários de tijolos, de papéis e fundos de fundos. Esses são os 4 tipos de fundos. Como é que você vai saber analisar qual que é o melhor fundo de investimento imobiliário? A gente tem 3 passos. O primeiro é saber qual que é o dividendo histórico, mas isso não quer dizer que isso vai ser projetado para o futuro. Quando você analisa um dividendo histórico de um fundo imobiliário e por ele estar atrelado a lastros imobiliários, isso tem a tendência de se manter constantes, ou seja, aquele aluguel não vai subir de uma vez, aquele título de crédito não vai variar o seu percentual de juros. Por isso, o dividendo yield ele é um fator importante de você analisar. Se esse dividendo yield, que é o dividendo dividido pela cota patrimonial, está adequado à taxa de juros futura, à estrutura da taxa de juros futuro, beleza, ele é um ponto importante a ser considerado. O segundo é o valor da cota no mercado. Você vai lá, digita o ticket lá no seu home broker, não tenha medo de acessar ele, você vai ver quanto é que está custando aquilo ali. Pega a média histórica dos últimos 180 dias e vê se tem muita variação ou não, se você gosta daquela variação. A partir disso, você consegue analisar a liquidez. E por último, aí sim, você tem que ir a fundo naquele fundo, tem que ir a fundo no fundo. Você tem que coletar as informações da administradora e dos gestores para saber se eles estão com uma transparência adequada, se estão divulgando essas informações. Com base nesses 3 atributos, você consegue mais ou menos analisar o fundo que mais se adeque ao seu objetivo.